E quando chegou na nona praga, teve aquele episódio onde viria a morte. E as pessoas que colocassem o sangue do cordeiro na parte de cima da sua porta da casa, a morte ela não iria passar por lá. Lembraram dessa passagem? Glória a Deus. Vamos procurar lá no Antigo Testamento, em Êxodo 12, 21. Todos acharam? Quem achou, fala glória a Deus. Quem não achou, fala misericórdia. Misericórdia, escutei não? Então tá bom, glória a Deus. Êxodo 21. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel. Eles disse: escolham um cordeiro e um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Amém? Para celebrar a Páscoa. Glória a Deus. Porém, Jesus viria lá na frente. Ou eu estou errado? Jesus viria lá na frente. Tudo aquilo que nós sabemos da história de Jesus iria acontecer bem mais para frente. Mas por que aqui está se falando da Páscoa? Nós temos uma ligação, ou melhor, Moisés tinha uma ligação muito forte com Deus. E Deus falou com Moisés. Deus apresentou a Moisés e também a Arão para que tomasse essa decisão de que cuidassem das famílias que realmente se entregavam, que estavam entregues a Deus. Com isso, perdão, gente, estou nervoso. Ok. E nesse Antigo Testamento, Deus fala referente à promessa que levaria à terra prometida. Uma terra que mandava leite e mel. O foco da Páscoa tem a ver com o cordeiro. Então, a gente tem aquela história que nós conhecemos hoje da Páscoa, que nós falamos sobre o coelhinho. Ou melhor, o mundo fala o coelhinho. Vamos então ter ali o ovo da Páscoa, vamos ter ali os chocolates. Não, a Páscoa, ela vem referente ao cordeiro. No Antigo Testamento, como eu estava falando em Êxodo também 8, na noite, a carne deverá ser assada na brasa e comida com os pães sem fermento e com ervas amargas. No Antigo Testamento, eram feitos sacrifícios de animais, eram tirados sangue dos animais, e dessa forma que viria a purificação, viria ali a forma dos pecados serem apagados, dos pecados acabarem ali naquelas famílias. Só que isso, como eu falei, era de forma muito superficial, porque ali estava sendo feito sacrifício de animais, sacrifício cortando sangue, e o animal não poderia ser qualquer animal, tinha que ser um animal que fosse perfeito, não podia estar faltando ali uma parte do animal, não podia estar machucado, não podia estar doente, não, tinha que ser o melhor animal dentro daquele sacrifício. Porém, no Novo Testamento, onde o sacrifício perfeito está disponível, dentro desse sacrifício perfeito, alguém que pudesse representar a humanidade, apagar a sua dívida, apagar as dívidas da humanidade, mas também ser poderoso o suficiente para poder quebrar o poder da morte e nos libertar da escravidão. Quando nós falamos de Páscoa, nós falamos de Cristo vencendo a morte. Cristo morreu. Todos sabem que lá naquela cruz, Cristo morreu naquela cruz.
Só que ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ele ressuscitou não apenas por algo que ele era o Filho de Deus e apenas eu vou aqui renascer de volta. Sim, ele era Filho de Deus e por isso ele tinha esse poder. Mas principalmente para nos livrar, para nos tirar, nos libertar de toda a escravidão. Agamenon, mas como assim escravidão, Agamenon? A gente hoje está num mundo livre, hoje a gente está num mundo onde nós não somos escravos, onde nós podemos escolher o que nós queremos fazer. E isso muitas vezes aqui dentro da nossa cabeça nos deixa ser enganados dentro de nós. Porque a gente começa a falar sobre escravidão. Vamos lá, vamos começar por uma delas. Uma das nossas escravidões que nós temos, o vício. Quantas pessoas, muitas vezes, deixam de buscar a Deus, deixam de fazer coisas para Deus, ou de repente até mesmo com a sua família, enfim, etc., por causa do seu vício. Por exemplo, o vício de celular. Hoje eu quero saber assim, quem hoje consegue viver sem o celular? Hoje eu e minha esposa, teve uns 2 ou 3 aqui, legal. Hoje eu e minha esposa estávamos saindo de casa para vir para o culto. Minha esposa já parou. Cadê meu celular? E eu não sei vocês, eu sou uma pessoa que, se eu sair sem o meu celular, parece que eu estou nu. Meu Deus, e se alguém me ligar? Meu Deus, e se alguém mandar mensagem? Meu Deus, e se alguém precisar de mim urgente? Mas aí a gente começa a pensar, como que era antigamente tudo isso? Como que era as pessoas entrarem em contato com a gente? Não tinha esse negócio de celular. As pessoas viveram e viveram muito bem. Qual que é o outro tipo de escravidão que nós temos? Nós temos a escravidão de, por exemplo, mentir. As pessoas que vêm e falam palavras torpes. Pessoas que, vício da bebida, vício do cigarro. São diversos tipos de escravidão que nós estamos muitas vezes amarrados e nós não vemos. Hoje aqui, antes de começar o louvor, durante aqui o nosso ensaio, a Daya veio conversar com a gente e ela falou, gente, vamos colocar a nossa consciência, a mão na nossa consciência e vamos pensar qual tipo de pecado que de repente pode estar atrapalhando o mover do Espírito Santo aqui em cima. Mas isso ela não falou acusando alguém. O Agamenon, o fulano, o ciclano, o beltrano. Ela falou para todos que nós devemos, em todos os instantes, colocar na nossa cabeça e pensar o que nós podemos ter como um pecado de estimação que pode estar atrapalhando essa ligação com Deus, essa ligação com Cristo. Se Cristo morreu na cruz para nos libertar, por que a gente ainda insiste em fazer a coisa de forma errada? Por que muitas vezes nós não confiamos em Cristo, mas nós vamos confiar de repente em uma pessoa? Muitas vezes nós temos um problema na nossa vida. E em vez da gente buscar Cristo, em vez da gente se ajoelhar no dia a dia, nós começamos a procurar pessoas. Uma pessoa para emprestar dinheiro, uma pessoa para desabafar. Voltando de novo aqui à tecnologia, a gente lança tudo isso, por exemplo, no Instagram. Em vez da gente procurar Cristo, em vez da gente, se entregar a Ele, falar para Ele, se ajoelhar e conversar com Ele. Cristo morreu na cruz e não foi uma morte em vão. Existe uma pessoa aí, no meio da internet que fala: você morreu por mim, mas eu não pedi. Eu não sei se vocês já viram esse vídeo. E realmente, ele não esperou a gente pedir, porque se fosse depender de nós nem saberíamos como conduzir tudo isso. Mas Cristo, que veio de lá do trono de Deus para cá, ele veio em formato de Deus, ele veio e teve formato de homem aqui na terra, sofreu as dores de homem, ele teve uma morte de homem, ele teve a nossa morte, ele teve, as nossas dúvidas em alguns momentos, ele teve, pedir perdão pelo
pecados que nós cometemos. E muitas vezes a gente não coloca isso a mão à cabeça. Muitas vezes a gente espera passar um ano para a gente ir lá e assistir o filme Paixão de Cristo, para lembrar das chibatadas, para lembrar, sabe, daquele momento triste, daquele momento em que eu acredito que naquele filme foi muito bacana, foi muito bom. Eu chorei demais quando assisti. Só que eu acredito que ali ainda não foi o tudo que aconteceu. Só que aí eu pergunto para vocês, hoje nós como cristãos, como que nós estamos vivendo depois da morte de Cristo e a ressurreição dele? Será que realmente nós temos nos entregado a Ele de verdade? Será que nós temos nos joelhados ali aos pés da cruz? Será que nós realmente temos, sabe, dado valor àquilo que aconteceu? Será que nós realmente temos a certeza que Cristo não está mais naquela cruz? Que Cristo saiu de dentro, ali vivo, que Ele realmente se apresentou àquelas mulheres e que realmente Ele voltou aos céus? Será que realmente nós temos essa convicção dentro da gente? Ou será que muitas vezes a gente só escuta aquela historinha? Ah, legal, bacana, e quando dá aí mês de abril a gente já nem lembra mais. Quando dá mês de setembro a gente já não lembra mais. Cristo, esse momento, ele deve ser lembrado a todos os instantes. Nós temos a ceia, que todo mês nós temos a ceia, onde nós podemos lembrar que Cristo fez por nós. Nós podemos lembrar o porquê que Cristo fez tudo isso. E nós podemos colocar a nossa consciência em prática e ver tudo aquilo que eu fiz errado e pedir perdão aos meus pecados. Nossa, meu, você está falando para fazer isso só na ceia? Não, isso a todo instante. Eu já preguei outras vezes aqui. Entrar no seu quarto, fechar a porta, falar com Deus, falar com o Senhor. Esses dias eu conversando com a minha esposa, e ela fala assim, como é difícil muitas vezes a gente ter forças para falar com Deus todos os dias. Como é difícil. Como é difícil, sabe, você pegar e falar assim, não, Senhor, hoje eu vou tirar tudo daqui, hoje eu vou tirar, sabe, um tempo para o Senhor. Ou de repente a gente fazer aquele voto, Senhor, todos os dias, de X a X horas, esse tempo eu vou dedicar a Ti, para eu orar, para eu pedir perdão, para que o Senhor possa falar comigo e me direcionar na minha vida. Então, até a Tá comentou comigo esses dias atrás, aí, se eu não me engano, o tio dela, que ele tinha feito esse propósito com o Senhor, e todos os dias ele acordava, não vou lembrar exatamente o horário, mas sei lá, era mais 5 horas da manhã, 4h30, 5 horas da manhã, e todo dia ele tinha esse momento com Deus. Ah, mas por que você estava falando isso do tio dela? Porque a gente queria entender qual foi o propósito da vida dele aqui na terra. Ele era um homem muito jovem, ele era um homem que morreu muito cedo com um infarto fulminante. Ele não deu tempo de ir lá e falar, Senhor, não, simplesmente ele caiu no chão e morreu. E qual que foi o propósito de tudo isso na vida desse tio que a gente tinha com um carinho tão grande? E H falou assim, H, muito provável que a proposta que Deus tinha na vida dele é que ele nunca mais se desviasse dos caminhos do Senhor. Porque ele estava tão apaixonado por Deus. Ele falava que ele abria a Bíblia e as letras saltavam assim quando ele ia ler, porque ele tinha um verdadeiro entendimento de cada letra, de cada palavra que estava lendo. Isso um dia ele falou para mim. E qual que está sendo a nossa intimidade com o Senhor? Tudo aquilo que nós vivemos, que nós sabemos, que nós vimos na cruz, que nós vimos de tudo que Jesus sofreu. Qual que é a aliança que nós estamos fazendo com Deus? Será que na nossa aliança nós deixamos o Senhor mexer com o nosso interior? Será que nossa aliança com Deus, nós deixamos Ele mexer com a nossa intimidade? Será que realmente, verdadeiramente, nós falamos assim, Senhor, hoje o Senhor toma conta da minha vida a partir de hoje.
Senhor, a partir de hoje, é o Senhor que vai conduzir, se eu vou para a direita ou se eu vou para a esquerda. Qualquer coisa que eu for fazer, qualquer compra, enfim, o Senhor, eu vou buscar o Senhor primeiro. Isso foi um acordo que eu e minha esposa fizemos, que tudo, nós sofremos esses últimos meses, vocês não têm ideia, e nós falamos tudo que nós vamos fazer, nós vamos buscar o Senhor primeiramente. Senhor, realmente é para comprar um novo carro? Senhor, realmente é para a gente fazer isso? Senhor, realmente é para fazer aquilo? E é isso que nós temos que pôr em prática. Eu vou falar, gente, não é assim, nossa, eu já está conversamos hoje, amanhã a gente está colocando em prática. Não, é todos os dias bater o martelo. E isso nos faz lembrar de tudo que passou na cruz, de tudo aquilo que o Senhor fez. Lembrar que o Senhor ressuscitou, lembrar que a doença, Ele tem o poder da cura, Ele tem o poder de trazer a vida, Ele tem todo o poder. Só que lá, até hoje a gente estava conversando sobre Eclesiastes 3, 1 ao 8. Lá diz que tudo existe tempo debaixo dos céus, em cima da terra. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu propósito. E aí eu pergunto para vocês: será que é simples a gente falar para uma criança o que é Páscoa? Será que é simples falar assim: olha filho, a Páscoa, veio um homem, e esse homem sofreu, esse homem apanhou, esse homem foi crucificado, esse homem deram vinagre para ele, águas ardentes para ele tomar quando ele estava com sede, esse homem foi perfurado, esse homem morreu na cruz, e ao terceiro dia, infelizmente, o mundo faz nós falarmos: é o dia que nós comemos chocolate. É o dia que o coelhinho da Páscoa está vindo aqui e deixou um chocolatinho lá no teu quarto. Então, com muita sabedoria, nós devemos preparar a nossa próxima geração. Nosso dever aqui como cristãos, é refrescar a memória de tudo aquilo que aconteceu. É trazer à tona a verdadeira identidade da Páscoa. O verdadeiro, sabe assim, a remissão dos pecados, sabe? Tipo, trazer aquilo que o Senhor liberou a gente da escravidão. Que o homem morreu por nós. E que isso foi por amor. Isso daí não foi sabe assim? Isso daí a gente tem que trazer com muito, sabe, com muito temor a Deus. E falar com eles e mostrar para eles a verdadeira história. Abrir a minha palavra e explicar. Eu até achei engraçado que meu filho fez umas perguntas, não, ele apontou para minha esposa e falou algumas coisas, e eu tive que sentar do ladinho dele e explicar para ele o que é um homem e o que é uma mulher. Qual que é a diferença do homem, qual que é a diferença da mulher. E isso foi a primeira vez que isso aconteceu na minha vida. E eu já tive que começar, com meu filho com 3 anos e meio, eu tive que começar a explicar para ele a diferença de um para o outro. Amanhã ele vai vir, amanhã que eu digo, não, futuro próximo, ele vai vir e vai falar assim: papai, por que as pessoas falam coelhinho e não falam de Cristo lá na escola? Papai, por que as pessoas falam isso e não falam a verdade? Então nós devemos estar preparados para que isso venha e nós possamos falar realmente o que Deus quer que nós falamos para os nossos filhos, para as nossas próximas gerações. A gente tem a Lúcia que está lá atrás, ela está falando com as nossas crianças, ela está ensinando sobre isso. Tenho certeza que o que a gente vai ver daqui a pouco vai vir falar conosco também. Só que é muito pouco a gente esperar apenas a Lúcia lá atrás, uma escolinha de kids, para falar sobre isso. Nós devemos falar, nós devemos, sabe, mostrar para nossos filhos: olha, não é o chocolate, mas é a cruz. É a cruz. Amém? Glória a Deus. Aonde o sacrifício perfeito está disponível, alguém que pudesse, no Novo Testamento diz, aonde o sacrifício perfeito está disponível, alguém que pudesse representar a humanidade e pagar as dívidas da humanidade, mas também
ser poderoso o suficiente para quebrar o poder da morte e nos libertar da escravidão. Lá em João 1,29 diz: no dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção deles e disse: aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ao entregar-se naquela cruz, Ao entregar-se naquela cruz, Jesus, o sacrifício perfeito, toma o nosso lugar. Ele morre a nossa morte. Ele paga as nossas dívidas e hoje, por meio do seu sangue, nós podemos receber o perdão dos pecados e podemos verdadeiramente ser livres. Essa é a razão da Páscoa. Apóstolo Paulo diz: pelo seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Amém? Em 1 Coríntios 6,14: pelo seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Amém? Lá atrás, como eu falei para vocês no Antigo Testamento, lá falava de morte. Muitas pessoas iriam morrer, aquelas pessoas que não estavam com as suas casas marcadas. E aqui, no Novo Testamento, mais uma vez, fala de morte. Porém, Jesus, com o seu poder, Jesus, com o poder que veio de Deus, ele venceu a morte. E nós devemos comemorar esse vínculo que Deus trouxe, esse poder da ressurreição, esse poder que amanhã nós estaremos vivendo também a nossa promessa. Porém, muito provável que nós não vamos viver nesse mundo, nós não vamos viver com esse corpo que a gente está falando, mas nós vamos viver na glória de Deus, nós vamos viver a vida eterna junto com Deus. E é isso que traz a palavra, isso que traz a mensagem da Páscoa. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado, e isso é a garantia: os que estão mortos também serão ressuscitados. Isso em 1 Coríntios 15:20. Como eu falei para vocês, nós devemos refrescar a memória das nossas próximas gerações. Nós devemos falar com o povo, nós devemos falar com as nossas comunidades, nós precisamos falar com todos. Muitas vezes eu converso com as pessoas e eu pergunto qual que é o entendimento da Páscoa. Por exemplo, lá no serviço já fiz essa pergunta: o que é o entendimento da Páscoa? Mas não para debater, eu queria entender o que as pessoas hoje estão vendo, sabe? E vem cada resposta que ela foge do princípio cristão, ela foge daquilo que realmente foi falado lá atrás. E com isso, eu quero fazer o convite para vocês: a verdadeira aliança com Deus, uma aliança em que nós não deixamos tocar a nossa intimidade, ela é apenas uma amizade espiritual. Eu ouvi essa mensagem, eu ouvi essa frase uns dias atrás. E aí eu pergunto para vocês: realmente nós estamos dando liberdade ao Senhor? Ou será que apenas nós estamos tendo apenas uma amizade espiritual? A amizade espiritual é aquela que de vez em quando nós conversamos. A amizade espiritual é aquela que de vez em quando eu procuro, de vez em quando eu converso. Ou não, nós realmente vamos ter uma verdadeira aliança com o Senhor?